eu e meu pai nunca tivemos empatia, diferente do relacionamento dele com as minhas irmãs. Oh. Tenho 3 anos de amputado e meu pai nunca me viu. Fiquei muito magoado. Hoje entendo. Mas por que isso aconteceu? Será que eu e meu pai fomos algozes? O que a gente pode dizer para o nosso irmão? A falta de empatia não determina ódio. Existe uma circunstância que acontece na relação familiar em que espíritos estranhos entre si podem renascer dentro de um mesmo lar. Por exemplo, estou uma hipótese, não estou dizendo que seja o seu caso. Digamos que você é um espírito vinculado à sua mãe, mas não é vinculado a seu pai. Não tem história com seu pai, não tem história com ele. Tem história com a minha mãe, tem história com as minhas irmãs, mas com ele eu não tenho, mas eu nasci filho dele. Qual é a minha relação com ele? É uma relação indiferente, não é uma relação nem de amor, nem de ódio. É uma relação que está só na vida material. Então, você vive uma vida com ele, como seu pai, vive a vida com a mãe, com as irmãs, mas ele não demonstra um afeto legítimo, o que não determina que seja ódio, mas apenas um desinteresse, uma falta de empatia, como você mesmo coloca. Acontecendo um determinado fenômeno, como você conta aí, que você tem 3 anos que sofreu uma amputação, seu pai nunca visitou você. Pode ser porque, ao ser uma alma estranha, não me motivo a ir, não tenho motivação para ir. Hipótese número 2. Sim, pode ser inimigos do passado. Mas você não relatou nenhum fato verdadeiro que demonstre a aversão dele em relação a você. Parece ser mais um fenômeno de indiferença. E eu queria destacar uma terceira situação, que é aquela no qual não é, na verdade, um ódio, nem uma indiferença. Pode ser medo de encontrar a realidade. Eu conheço situações nas quais um filho passa por uma doença grave, tem um AVC, fica de cama. A mãe, os irmãos visitam com frequência o irmão sequelado, mas o pai nunca vai. Por que o senhor não vai, pai? Eu não quero ir. Eu não quero ver ele nessa situação. Mas seria bom o senhor ir. Não quero. Não quero ir. Não vou me sentir feliz se eu for. Mas para ele vai ser bom, mas para mim não será. Me poupem. Vão vocês e eu não suportarei ver o meu filho nessa condição. Então, às vezes, é uma fragilidade da alma. Não tem desamor. Tem um sentimento, mas junto com o sentimento tem o medo, a fragilidade, aquela incapacidade de lidar com a realidade objetiva. Então, eu prefiro não ver. Não quero ver para não me defrontar com a situação terrível que o meu filho tem. Então, de repente, a não visita pode ser por uma fragilidade emocional que ele tem, poderia dizer assim, uma infantilidade nessa área de não querer se defrontar com a realidade. Prefiro não ver. Porque se eu for ver isso, vai me incomodar brutalmente, então prefiro ficar à distância. Então, pode ser um algoz? Pode. Pode ser uma alma estranha? Pode. Pode ser alguém que gosta, mas é uma alma imatura, uma alma infantil, que não sabe lidar com isso, então prefere não ver. Fecho meus olhos para não enxergar o que está acontecendo. O principal de tudo isso é trabalhar a mágoa agora, porque a mágoa pode te acompanhar o resto da vida e fazer no resto da vida que você não viva a vida que poderia viver. E a única maneira de trabalhar a mágoa é tentando reavaliar a atitude do seu pai. O Alahá colocou imensas quantidades de motivo, mas agora o que importa é o que eu vou fazer com tudo isso.
O que eu vou fazer com o que eu sinto, com a maneira com que eu lembro e olho para o meu pai, ou seja, como um pai que falhou, né? Tenta reconsiderar, trabalhar e ver com outros olhos, do tipo, meu pai fez, esse espírito imortal que é meu pai, fez o que foi possível. Existe uma história por trás, que nós não lembramos, mas tudo que aconteceu foi justo. Foi para nosso crescimento, mas a mágoa não está no planejamento, tá? Então, busca perdoar, tentando rever o seu pai, rever o seu pai com outros olhos. Vamos tentar fazer essa dificílima tarefa, né? Que é Ele fez. buscar no seu pai, no olhar no seu pai, nas lembranças, o motivo para perdoar.